ficar tudo registrado. Tá bom, gente? Tá bom, a palavra está contigo. Olá, boa tarde a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu digo que a nossa atividade aqui, a minha, do Marcelinho, da Ana, que teve mais cedo, é uma função dupla, né? Tem horas que a gente veste a capa do fiscal e precisa fiscalizar e precisa agir conforme determina a legislação no âmbito das fiscalizações, mas tem hora que a gente vai bater papo para orientar, para que seja uma conversa franca e uma conversa orientativa. E eu confesso que eu gosto mais dessa parte. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje para orientar um pouquinho e falar a respeito do programa de aprendizagem profissional. Antes, deixa eu me apresentar, que eu acabei esquecendo. Eu me chamo Ramon Santos, sou auditor fiscal do trabalho e coordenador de fiscalização de aprendizagem profissional aqui na Superintendência do Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro. Quero também parabenizar aí a equipe toda do sindicato, Júlio, pela iniciativa, viu? É muito bacana quando tem um sindicato que olha para a sua categoria e promove eventos como esse. Parabéns pela iniciativa de vocês. Bom, comecei com essa imagem aqui de um jovem, porque quem tem aprendiz aí sabe que o jovem chega assim, né? No primeiro dia ele chega perdido. Ele chega com o olhar meio solto, é um mundo à parte, né? Ainda mais no setor econômico de vocês, em que existe uma questão muito forte do glamour, né? Não é todo mundo que tem acesso a um hotel, e muitas vezes esse jovem, quando ele chega, ele é uma pessoa de baixa renda, ele é uma pessoa que talvez nunca se hospedou num hotel. É uma pessoa que muitas vezes vem de uma família humilde, tem no seu ciclo social referências que são muito diferentes das pessoas com quem ele vai conviver no hotel. Então, o primeiro contato desse adolescente, desse jovem, no ambiente hoteleiro, é o olhar do seu gestor conhecendo essa realidade daquele jovem. Ele não é uma pessoa acostumada àquele ambiente. Então, é necessário que haja empatia e paciência, principalmente no início, quando esse jovem vai precisar de um período de adaptação àquele local, àquele ambiente que ele está. Felizmente, a gente vê que a maioria dos desligamentos antecipados que acontecem de aprendizes, e se a gente tiver um pouquinho de tempo, um pouquinho mais de tempo hoje, eu queria falar sobre desligamento antecipado, um pouquinho mais adiante, embora eu não tenha preparado isso no slide, mas se a gente tiver um tempinho, Júlio, aí você me avisa no final que a gente fala sobre isso, que é um tema importante. Mas a maioria dos desligamentos antecipados acontecem nos primeiros dias, ou nos primeiros meses, melhor dizendo, do contrato. Talvez justamente porque há de se ter um pouco de paciência no início. A gente já recebeu diversos relatos de empresas, de entidades formadoras, de que o jovem no início ele se demonstrou ser uma pessoa de difícil adaptação à realidade da empresa, mas passado algumas semanas essa adaptação ela veio e o jovem acabou tendo uma performance acima do esperado. Então é uma dica que eu quero deixar desde o início: tenham um pouco de paciência, porque o conflito de realidades que esse jovem chega ao entrar no hotel é algo que talvez nós não tenhamos dimensão. O que acontece na cabeça desse jovem quando ele chega num ambiente como esse que nós estamos aqui, um jovem que talvez a realidade dele seja um quarto de sala, com 5 pessoas dormindo áreas uma em cima da outra. E ele chega num ambiente como esse, é algo que realmente mexe com a cabeça de um adolescente, de um jovem. Isso precisa ser tratado e ser cuidado, melhor dizendo, pelas pessoas que vão recepcionar e lidar com esse jovem no hotel. Bom, está funcionando aqui? Acho que tá, não está. Aqui no meu aqui não está. Bom, e aí, assim, o programa de aprendizagem,
importante que se diga desde o início, o aprendiz ele é um empregado CLT. Muita gente confunde isso e confunde o aprendiz com o estagiário. Estagiário, sim, esse não é CLT. Ou confunde o aprendiz com alguma outra modalidade de contrato que não seja o da CLT, mas ele é sim um empregado CLT, só que a própria lei estabelece que o aprendiz ele tem um contrato de trabalho especial, ele frisa a palavra especial, ela não está na lei à toa. Ela está na lei justamente porque algumas regras que se aplicam aos demais funcionários CLT não se aplicam aos aprendizes, e outras regras que se aplicam aos demais funcionários não se aplicam aos aprendizes. E é justamente por isso que ele torna especial. Existe uma infinidade de regras que são diferenciadas para aprendizes comparados aos demais trabalhadores da empresa que são CLT. A gente vai tocar nas mais importantes aqui, mas queria desde já tentar estabelecer um rol aqui exemplificativo. Por exemplo, a presença da entidade formadora, obrigatório no contrato de aprendizagem, já num contrato de trabalho CLT normal não é. A questão de férias dos aprendizes tem regras próprias, diferente das dos demais empregados. FGTS, jornada, salário, direitos a benefícios de convenção e acordo coletivo, tem regras próprias que se aplicam aos aprendizes e, por isso, a lei determina e conceitua o contrato de aprendizagem como um contrato de trabalho especial. A mais importante delas, e é sobre ela que eu vou falar agora, é a necessidade ou a obrigatoriedade de se ter uma formação teórica para esse aprendiz ministrado por uma entidade formadora. O aprendiz, necessariamente, ele tem uma parte teórica e depois uma parte prática que, via de regra, acontece na empresa empregadora. Essa formação teórica do jovem acontece necessariamente numa entidade formadora, eu vou falar um pouquinho sobre elas agora, que aqui no estado do Rio de Janeiro, basicamente, se divide em duas grandes modalidades. Nós temos as entidades formadoras chamadas do Sistema S e as entidades formadoras sem fins lucrativos. Existem outras previstas na lei. A legislação fala também de entidades de prática desportiva, que é algo que só existe na lei, na prática do dia a dia. Em lugar nenhum do Brasil isso vingou. Foi criada essa legislação na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, mas não passou no dia a dia, isso acabou não acontecendo. E existem também as escolas técnicas previstas na legislação, que também são pouquíssimas. Então, as duas principais são essas aí, Sistema S e entidades sem fins lucrativos. Quem atende o setor hoteleiro, nessa primeira modalidade do Sistema S, é o SENAC. Imagino que muitos de vocês aqui, que estão aqui hoje, devem ter seus aprendizes contratados em cursos do SENAC. No entanto, não é só o SENAC que oferece cursos de aprendizagem. Existe uma infinidade de outras entidades formadoras, que são entidades sem fins lucrativos. Aqui no estado do Rio, cerca de 50 que estão habilitadas para ofertar cursos de aprendizagem, que também ministram cursos para aprendizagem profissional. A diferença, tentei frisar aqui nesse slide, entre essas duas modalidades, a primeira, a questão do custo da formação. No Sistema S, esse custo é gratuito, já nas entidades sem fins lucrativos não é gratuito. Isso porque vocês que são do setor de hotéis, já contribuem para o SENAC todos os meses quando pagam a guia da GFIP, aquela guia que é paga todo mês. Ali tem uma rubricazinha que todo mês é destinado automaticamente para o respectivo Sistema S, no caso de vocês, para o SENAC. Como contrapartida, eles precisam oferecer o curso de aprendizagem gratuitamente. Esse gratuitamente, então, é muito entre aspas, na verdade, é um pré-pago, e não gratuito, para que vocês possam ser atendidos com programas de aprendizagem profissional. Já as entidades sem fins lucrativos não recebem esse compulsório, por isso cobram uma mensalidade na oferta do curso de aprendizagem. Que diz a lei que, prioritariamente, vocês devem buscar os cursos do Sistema S, somente na impossibilidade de conseguir vaga no Sistema S é que devem, então, buscar um curso das entidades sem fins lucrativos. Elas têm, portanto, uma atuação suplementar
enquanto o Sistema S tem uma atuação prioritária. Isso é o que está escrito de forma expressa na legislação. Um último detalhe é que, quando o curso é ofertado pelo Sistema S, você não precisa ter o cuidado, a preocupação de verificar se aquele curso foi previamente validado pelo Ministério do Trabalho. Já quando o curso é ofertado por entidades sem fins lucrativos, é necessário que você tenha esse cuidado, porque não é qualquer entidade que pode ofertar curso de aprendizagem e não é qualquer curso que a entidade oferta que é considerado um curso de aprendizagem válido. Veja que a lei estabelece que, para uma entidade sem fins lucrativos atuar como entidade formadora e oferecer cursos de aprendizagem, esse curso precisa ser previamente validado pelo Ministério do Trabalho e a própria entidade em si também precisa ser previamente validada pelo Ministério do Trabalho. É um setor lá de Brasília que faz essa análise e é feita uma análise exaustiva de uma série de questões relacionadas tanto à entidade como ao curso. Verifica-se estrutura física, verifica-se estrutura de pessoal, qualificação de corpo docente técnico, carga horária do curso, certificações que essas entidades precisam ter, material didático, citando exemplificativamente aqui alguns dos requisitos que são verificados. Somente depois de se analisar o cumprimento desses requisitos é que a entidade, assim como o seu respectivo curso, recebe uma chancela do Ministério do Trabalho para ser ofertado como curso de aprendizagem. A gente tem visto com um certo aumento assim, de recorrência, algumas instituições ofertando cursos de aprendizagem fake. É uma entidade que, na verdade, se propaga como entidade formadora quando não tem a certificação necessária. Ou, às vezes, a entidade ela é até certificada, mas ela vende cursos que não são validados e vende como curso de aprendizagem. Algumas empresas já caíram nesse golpe, digamos assim, acham que estão matriculando seus aprendizes em cursos válidos, quando, na verdade, os cursos não são válidos. Isso tem, por consequência, a descaracterização do contrato de aprendizagem, uma vez que a lei estabelece como pré-requisito para ser aprendiz ele está matriculado num curso de aprendizagem, um curso válido. Como é que vocês, então, se previnem para não acontecer isso no caso de vocês? Vocês precisam checar o site oficial do Ministério do Trabalho para verificar se aquela entidade e se aquele curso ofertado pela entidade é um curso válido. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Bom, no site do Ministério do Trabalho, vocês vão nessa página principal do site, vai ter um menu ali em cima, você vai clicar em Assuntos e Aprendizagem Profissional. Assuntos e Aprendizagem Profissional. Aquele link que está ali no rodapé leva direto para a página, que é a seguinte que eu vou mostrar para vocês. Mas é bem simples. Menu, Assuntos e Aprendizagem Profissional. E depois você vai cair nessa tela aqui, ó, é a tela da aprendizagem profissional do site do Ministério do Trabalho. Aí você vai rolar essa tela para baixo, que o que você quer está embaixo, está aparecendo na tela inicial. Rolando a tela para baixo, você vai ver ali, ó, planilha de cursos autorizados no gov.br, em CSV. Você vai baixar, então, uma planilha, clicando ali, e aí você vai ter acesso à relação de todas as entidades e todos os cursos aprovados pelo Ministério do Trabalho no país. Essa planilha é atualizada uma vez ao mês. E aí você vai poder, então, aplicar nessa planilha os filtros para saber o que tem disponível de curso oficial e válido no local onde a sua empresa atua. Você vai poder aplicar filtros ali de estado, de cidade, por nome de entidade formadora e até mesmo pelo tipo de curso que existe validado no seu local. Não necessariamente precisa ser no município onde você atua. É comum, às vezes, você, numa região metropolitana, como aqui a gente vive no Rio, a empresa está em Niterói, por exemplo, e contrata no Rio, ou ao contrário, ou na Baixada. Havendo possibilidade, viabilidade do deslocamento do aprendiz sem que haja prejuízo ao seu horário escolar, é possível que você contrate um curso que, por vezes, está num município próximo e não exatamente no seu município. Então, é importante a pesquisa ali do filtro por município ser feita considerando essa particularidade. Né? Muitas vezes você quer um curso específico, aí você já vai no filtro ali da títulos da CBO para poder verificar onde que tem validado o curso que você deseja.
Lembrando que, ao escolher o curso de aprendizagem, você escolhe juntamente com o curso a função que o aprendiz vai desempenhar na empresa. Então, se você escolher um curso, por exemplo, de auxiliar administrativo, o que esse aprendiz vai poder fazer quando ele chegar na empresa? Funções de auxiliar administrativo. Se você escolher um curso de camareira, quando esse aprendiz chegar na empresa, ele vai exercer a função de camareira e assim por diante. Tem um detalhezinho sobre isso que eu vou já explicar melhor daqui a pouco. Antes, eu queria fazer aqui um resuminho. Eu fiz esse trabalho prévio, esse dever de casa, de verificar quais cursos existem aqui aprovados no estado do Rio de Janeiro que são diretamente ligados às atividades que comumente existem no setor hoteleiro, né? E são essas que estão aparecendo aí na tela. Todas essas funções que vocês estão vendo na tela são funções que existe um curso de aprendizagem correspondente validado em algum lugar aqui do estado do Rio de Janeiro. A maioria está na capital, mas alguns desses estão também no interior do estado. O SENAC, por exemplo, que é o sistema S que atende vocês, tem um curso chamado Curso em Arco Ocupacional do setor hoteleiro. E aqui é uma informação que muita gente não sabe e é uma informação importante. Os cursos de aprendizagem eles podem ser desenhados em CDO única ou em arco ocupacional. Os cursos de CDO única são aqueles cursos que formam o aprendiz para desenvolver uma única função. Então, por exemplo, você vai contratar um aprendiz de recepção de hotel. O que esse aprendiz vai fazer na empresa? Só recepção do hotel, mais nada. Qualquer outra atividade que for a ele atribuída, a gente vai estar diante de um desvio de função, porque o curso que você escolheu é um curso de CDO única, permite ele desenvolver uma única atividade. Mas existem cursos que são de arco ocupacional. Esses cursos em arco ocupacional, eles englobam várias funções dentro do mesmo curso. Então, o aprendiz, quando ele vai ficar lá na entidade formadora, ele não vai aprender só questões relacionadas à função de recepcionista de hotel, ele vai aprender várias. E aí, ao matricular o aprendiz num curso em arco ocupacional, quando esse aprendiz chegar na empresa, ele poderá, e eu digo mais, deverá, desenvolver atividades de todas as funções que estão presentes dentro do arco ocupacional. O curso do SENAC, a que eu me referi há pouco, é exatamente um curso desse. Ele envolve várias CBOs, é um curso em arco ocupacional. Ele vai desde, se eu não me engano, passa por assistente administrativo, por recepção, por camareira, acho que área de governança também. O SENAC vai saber exatamente melhor quais são as atividades que englobam, mas essa é uma questão que muitas empresas, ao escolher um curso, não perguntam. E é uma pergunta importantíssima de ser feita. Estou matriculando meu aprendiz no curso A. O que esse curso A aqui contempla de atividade? De repente, contempla uma só, não te interessa, porque você vai ter um aprendiz engessado num setor só. Até para o aprendiz é ruim, para ser bem honesto. É melhor que ele tenha a possibilidade de fazer um rodízio entre as atividades, para que ele tenha a experiência de desenvolver várias atividades e você possa, enquanto gestor, avaliar qual é aquela atividade que ele se sai melhor e a atividade até que a empresa tem demanda de contratação depois do contrato terminar, para que talvez ele possa ser aproveitado na empresa de forma definitiva depois que o contrato de aprendizagem termina. Mas são essas as CDOs aqui. Vocês têm essas funções aí nos hotéis de vocês? Sim. Todos têm. Bom. Posso pegar aquela água? Deixa eu te sirvo, mamãe. Vai, pega aqui. Obrigado. Bom, quem é que pode ser contratado como aprendiz? Lembra que eu falei que o contrato de trabalho é um contrato de trabalho especial. Por ser especial, a pessoa que pode ser contratada como aprendiz é uma pessoa que você que vai escolher. Não é o governo federal, não é o Ministério do Trabalho, não é uma entidade formadora que vai dizer contrate o fulano, CPF e tal. Quem vai escolher quem vai ser contratado como aprendiz é a empresa empregadora, você que vai escolher. No entanto, essa escolha deve observar alguns requisitos previstos na lei. E aí é o porquê desse contrato especial. Porque quando você vai contratar um não aprendiz,
não existem essas regras, você contrata quem você quiser. Já para o aprendiz, essas regras existem. Basicamente, as regras são 3. Primeiro, idade. Segundo, não estar invadido da escola. Terceiro, vulnerabilidade social. Esse terceiro, requisito novíssimo, decreto editado no ano de 2023, que trouxe esse requisito adicional que não existia até então. Lembra que a lei da aprendizagem tem 26 anos. Ela é do ano de 2000. Durante esse período de 26 anos, por 23, esse terceiro requisito não existiu. A partir de 2023 é que ele surgiu como um requisito novo, e a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Primeiro, quanto à idade. A idade a regra geral é que o aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos incompletos. Então, eu posso contratar um aprendiz com 24 anos de idade? Não. É 24 incompletos. Portanto, é até 23 e 11 meses, sabendo que no dia do aniversário dele, de 24 anos, ele ganha um presente. Então, faça essa conta, para não contratar alguém já prestes a completar 24 anos, porque ao completar 24 anos, ele não poderá continuar no programa de aprendizagem. É uma das causas de rescisão antecipada prevista na legislação, a rescisão por implementação de idade máxima. E aí faço a ressalva aqui, que meu colega Marcelo já muito bem pontuou, no que se refere ao aprendiz com deficiência. O aprendiz com deficiência, esse sim pode ter mais de 24 anos de idade. Temos casos de aprendizes com deficiência aqui no estado do Rio de Janeiro, que já tem lá mais de seus 60 anos, não tem nenhuma ilegalidade nisso, mas ele tem que ter idade mínima de 14. Isso sim é a regra que permanece mesmo para aprendiz com deficiência. Mas aqui tem uma questão que eu até coloquei bastante, de forma bem chamativa, que passa despercebido. Esse intervalo de 14 a 24 anos incompletos, ele tem uma subdivisão. Essa subdivisão é os menores de 18 e os maiores de 18. Entre 14 e 18 anos incompletos, a lei diz que, quando a atividade não for insalubre ou perigosa, eles têm prioridade na contratação. Já quando a atividade é insalubre ou perigosa, aí a lei diz que, obrigatoriamente, esse aprendiz tem que ter entre 18 e 24 anos incompletos. Isso aqui não é observado por quase todos os RHs aqui do estado do Rio de Janeiro, setor de recrutamento, seleção. E é uma questão que tem sido foco da nossa atuação aqui no estado do Rio nos últimos meses e continuará sendo daqui para frente. Isso porque a gente tem percebido de forma muito recorrente que vagas de assistente administrativo, por exemplo, têm sido direcionadas a pessoas, a jovens com mais de 18 anos, com muita recorrência, deixando com que os adolescentes de 14 a 18 fiquem literalmente sem espaço num programa que foi desenhado prioritariamente para eles. Um adolescente de 14, 15 anos, ele tem duas opções que ele quer trabalhar. Ou ele vai ser aprendiz, ou ele vai estar no trabalho infantil irregular, vendendo bala aí na rua, nas praias. Não existe outra opção legal prevista no nosso ordenamento jurídico. Ou é aprendiz, ou é trabalho infantil. E os números de trabalho infantil no país são assustadores. Não sei se todos têm esse dado do IBGE 2023. 1,6 milhão de adolescentes e crianças em situação de trabalho infantil. Aqui no Rio estamos tão mal assim, são 40 mil aproximadamente. Mas é um número assustador, 40 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E qual é a oportunidade que eles têm de sair do trabalho infantil? A aprendizagem profissional. Tem outra? Não tem outra, só tem essa. Nosso ordenamento jurídico só prevê essa. Então, quando você abre uma vaga de assistente administrativo, que não há insalubridade, não há periculosidade, destina ela a um jovem de 20 anos, você está deixando o adolescente de 14, 15, que só tinha essa oportunidade, fora dessa oportunidade. Isso tem empurrado nossos adolescentes para o trabalho infantil. E por isso tem sido foco de atuação nosso aqui no estado, de forma muito recentemente. E é algo muito fácil de ver.
Quando a gente abre o e-social e vê lá um aprendiz contratado no CBO de assistente administrativo, cuja data de nascimento reporta que ele tem mais de 18 anos, a gente já acende um sinal amarelo. Por quê? Por que não foi dada prioridade para o adolescente se essa função não tem salubridade e periculosidade? É algo que eu quero chamar a atenção de vocês, porque, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, esses dados estatísticos são violentamente invertidos, enquanto os dados do Brasil demonstram que essa regra é cumprida na sua grande maioria, aqui no estado do Rio de Janeiro ela não é cumprida. É algo muito particular nosso, aqui do estado. E por isso tem sido foco da nossa atuação recente essa análise, e muitas empresas têm sido notificadas para se justificar do porquê que não contratou o adolescente quando a vaga permitia que fosse. E a lei estabelece, e essa lei não é nova, não é uma lei recente, é uma lei super antiga, e que vem sendo reiteradamente descumprida. Já se a função é insalubre ou perigosa, aí sim, a lei fala que tem que ser mais de 18 anos. E se a gente está diante de um caso de arco ocupacional, que eu acabei de mencionar, em que ele pode tanto desenvolver atividades administrativas como atividades que são insalubres ou perigosas, que é o caso do curso do SENAC. O curso do SENAC envolve a função de camareiro, por exemplo, que é uma função proibida para menor de 18, mas também envolve a função de assistente administrativo. Então, envolve as duas. Qual é a idade que o aprendiz tem que ter nesse caso? Tem que ter mais de 18. Nesse caso, tem que ter mais de 18. Porque ele não pode, em hipótese nenhuma, tendo menos de 18, se a ele atribuída uma atividade que é proibida por lei para o menor de 18 anos. Bom, eu trouxe esse dado aqui porque é uma queixa muito recorrente, eu não sei se é no setor de vocês, mas, de maneira geral, é uma queixa recorrente que, assim, o aprendiz não para na empresa. O índice de evasão é enorme. É uma trabalheira para o setor de RH, admite, demite, aí você não conclui a formação. E essa é uma queixa recorrente. Isso acontece no setor de hotel também? Estou vendo as cabecinhas assim. Bom, quando a gente analisa o perfil do aprendiz que não conclui o curso de aprendizagem, o contrato de aprendizagem, a gente percebe que o índice de evasão dentre os maiores de 18 anos é maior do que o índice de evasão dentre aqueles com menos de 18 anos. E aí eu devolvo a pergunta, se isso está acontecendo na sua empresa, qual é a idade que vocês estão contratando? Porque um jovem de 20 anos, 21 anos, que é contratado como aprendiz, ele vai ganhar ali seus R$700, R$800 por mês. Quando surgir uma oportunidade para ele ganhar um salário mínimo, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai sair. Eu sairia, você também. Então, é óbvio que se você contrata um jovem com mais de 18 anos para uma função que poderia ou ser ocupada por um adolescente, você está muito, muito, muito exposto a uma rescisão antecipada por pedido de demissão. Isso é lei da sobrevivência para qualquer um. Agora, quando você contrata um adolescente, você está investindo na formação de alguém que só tem a aprendizagem como alternativa. E aí o índice de retenção é muito maior. É muito maior. Então, toda vez que alguém me fala sobre a aprendizagem como um problema de retenção, eu sempre devolvo a pergunta, qual é a idade? Qual é a idade que você está contratando? Obviamente, se a sua atividade não permite contratar adolescente, não tem outra saída, você vai ter que contratar alguém com mais de 18. Mas a gente percebe de forma muito marcante funções administrativas sendo preenchidas por jovens com mais de 18 anos. E eu não tenho dúvida de que essa é uma das razões pelas quais os contratos, num número significativo, não são concluídos até o final. Bom, o outro requisito é que o aprendiz tem que estar na escola. Aprendiz tem que estar na escola, ou já ter concluído o ensino médio. Se o aprendiz está evadido da escola, ele não pode ser aprendiz.
Essa é uma das premissas do contrato de aprendizagem. Portanto, quem é de RH, quem faz recrutamento, um dos documentos que devem ser pedidos quando o candidato se apresenta lá para ser contratado é o comprovante de matrícula e frequência na escola ou o certificado de conclusão do ensino médio. Esse documento é um dos documentos que nós pedimos de vocês quando das fiscalizações. Então, tenham esse cuidado. Pegamos já situações de aprendizes que, quando a gente pede para o RH um documento, o RH fala assim, eu não peguei o documento desse candidato lá no início. Quando eu pedi ele agora, ele me deu a grata surpresa que ele abandonou a escola. E aí você contratou uma pessoa que não poderia ter sido contratada por um descuido documental na fase de admissão. Muito importante você ter isso em mente. Para o empregado não aprendiz, você não tem que ter esse cuidado, não existe essa regra, mas para o aprendiz existe. E você tem que ter isso em mente na hora de fazer o processo de seleção. E essa é a novidade. Aprendizagem não é para qualquer jovem desde 2023. A aprendizagem não é para qualquer jovem desde 2023, é o que estabelece o decreto número 11.479. A partir de 2023, com a publicação desse decreto, o aprendiz só pode ser aprendiz se ele se enquadrar em uma das situações de vulnerabilidade ou risco social previstas no próprio decreto. Essa regra, eu repito, não existia. Essa regra é nova. E o decreto, ele traz de forma muito clara o que é considerado vulnerabilidade ou risco social para efeito de cumprimento desse requisito. São 8 perfis, estão elencados aqui no slide. Esse material vai ficar disponível, viu, Júlio, para vocês. Se quiser compartilhar, fica à vontade, está aqui com o nosso colega na mesa. Mas são 8 perfis. Eu não vou ler todos aqui para não ser cansativo, mas convido todos, principalmente aqueles que lidam com recrutamento e seleção, que façam uma leitura atenta do artigo que trata desse tema, porque é um dos pontos também que será, e que tem sido, na verdade, averiguado durante as fiscalizações, se os jovens e adolescentes escolhidos para serem aprendizes se enquadram em um dos requisitos de vulnerabilidade ou risco social. Vou só fazer um parênteses. Um dos perfis previstos na lei é estar matriculado na rede pública de ensino. Isso já abarca um universo gigantesco de adolescentes e jovens que naturalmente já são escolhidos para as vagas de aprendizagem profissional. Então, muito cuidado com quem? Muito cuidado com aquele adolescente ou jovem que estuda de colégio particular. Porque esse, se ele não se enquadrar em algum dos outros 7 requisitos, provavelmente ele não está contemplado nessa nova exigência. Se ele estudar na rede pública ou tiver concluído o ensino médio na rede pública, ele já está enquadrado ali segundo o perfil número 7, que é o que estabelece essa questão de onde que ele estuda. Bom, em relação à jornada de trabalho do aprendiz, ela é definida pela entidade formadora. Essa é uma outra regra especial que faz do contrato de aprendizagem um contrato de trabalho especial, porque quando você contrata um trabalhador não aprendiz, quem que define a jornada? Você. Contrato, vou te contratar para 4 horas, para 6 horas, para 8 horas. Bem expediente inteiro é negociado na contratação e você define. Já no contrato de aprendizagem, quem define isso é a entidade formadora. O SENAC, por exemplo, que atende vocês aqui na área do hotel, só trabalha com aprendizes 4 horas por dia, só. Se você não quer um de 6, não vai fazer com o SENAC. O SENAC é só 4. Pode ter 6? Pode, mas aí você contrate outra entidade formadora, porque o SENAC só trabalha com 4. As entidades sem fins lucrativos têm cursos cuja jornada é de 4 horas e tem outros cursos cuja jornada é de 6 horas. Então, esse é um ponto que você precisa ficar atento, porque, por vezes, faz mais sentido contratar, ainda mais no setor hoteleiro, aprendiz de 6 horas, porque você vai elevar o salário dele para um patamar um pouco melhor, porque o salário é proporcional. Isso acaba sendo também uma ferramenta de maior retenção, né, desse jovem. E, por vezes, também 6 horas faz com que ele fique mais agregado ali à cultura da empresa, ao ambiente organizacional, que também favorece a retenção
e reduz o índice de evasão. Então, 6 horas talvez faça mais sentido para o segmento de vocês. Mas, como eu falei, quem define isso não são vocês, é a entidade formadora. Então, cuidado na hora de fazer essa análise. Também a lei estabelece a vedação, a prolongação de jornada. O aprendiz, então, ele não pode fazer hora extra e também não pode ter compensação de jornada. Aí, compensação de jornada, só a título exemplificativo, eu coloquei aprendiz, por exemplo, não participa de banco de horas, porque banco de horas é uma espécie de compensação de jornada. O aprendiz não pode trabalhar no feriado, porque ao trabalhar no feriado você tem que dar uma folga compensatória, e o aprendiz não pode compensação. E o aprendiz também não pode compensar horas de um dia, que saiu mais tarde, chegou mais cedo, e no outro vai compensar também em forma de compensação. Essas compensações, de maneira geral, são vedadas ao aprendiz. Existe uma possibilidade? Pois não? O Júlio vai levar o microfone para você. E eu vou aproveitar para beber água aqui. Quando o jovem, boa tarde, né? Boa tarde. Quando o jovem aprendiz, por uma situação particular, pede para trocar o horário e a instituição não concorda, não tem como seguir, né? Não, porque tem uma vedação expressa na lei de compensação. Se não tivesse, poderia, mas existe vedação expressa na lei. Aí ou você não vai concordar, e aí se ele faltar, você vai dar a falta do dia, ou você vai dar por liberalidade o dia que ele pediu, mas sem compensar no outro. Aí é uma escolha da empresa. Não, mas nesse caso, eu tive uma jovem que ela conseguiu passar para a faculdade e o horário não era compatível com o horário do jovem aprendiz dela. Não, aí é outra história. Aí não conseguimos fazer essa mudança, Veja. a instituição não aceitou fazer essa Veja, mudança. aí a gente está falando de uma alteração contratual, Isso. não é uma compensação pontual. A alteração de horário, não de jornada, tá? Sim. Todo mundo sabe a diferença de jornada e horário. Jornada, 4 horas por dia, 6 horas por dia. O horário, entrou 8, sai meio-dia, entrou 9, sai 1. A mudança de jornada não é possível. Então, é 4 horas por dia, 4 horas por dia até o final. É 6 horas por dia, 6 horas por dia até o final do contrato, não dá para mexer nisso. Mas o horário, esse pode ser alterado se houver anuência de todas as partes, com uma alteração no contrato por termo aditivo. Então, começou o contrato sendo horário de 8 a meio-dia. Por alguma razão da vida, precisou alterar para tarde, de 1 às 5. Pode, se for definitivo, se for formal, tiver anuência de todos, sim. Faz-se um termo aditivo, a partir da data tal, o horário de trabalho passa a ser de 1 às 5. Todos assinam, todo mundo concordou, ok. Aí, ok. Inclusive a entidade formadora. A entidade formadora foi que não aceitou. aceitou. Pois é necessário que haja essa anuência. Existe uma hipótese muito, muito, muito rara de 8 horas por dia. Eu não vou entrar nela aqui porque é uma situação extremamente excepcional. Existem requisitos legais para que se possa fazer 8 horas por dia que acabam por inviabilizar na prática esse tipo de jornada, por isso nem está no slide. Mas só a título de registro existe essa previsão na legislação. Mas menos de 1% dos nossos jovens aqui fazem 8 horas por dia. Bom, e aí a gente tem a tabela salarial. Todo ano a gente divulga essa tabela. Alguém já recebeu essa tabela nossa aí alguma vez? A gente disponibiliza ela todo mês de janeiro, quando vira o salário mínimo. A gente calcula e envia para as entidades formadoras, que por sua vez encaminham aí para vocês. Essa é a tabela de 2026, o aprendiz recebe salário mínimo hora, e aí como a jornada de trabalho dele é parcial, o seu salário é proporcional à jornada. Então a gente tem essa tabelinha que mostra bem claramente qual é o mínimo que deve ser pago aos aprendizes a depender da jornada dele. Um aprendiz de 20 horas semanais, por exemplo, recebe em 2026 pelo menos R$ 761,55. Já o de 30 horas semanais, R$ 1.142,33. Quem não tiver essa tabela aí, fica à vontade para registrar. Mas a sua entidade com certeza tem, porque a gente encaminha todo ano para eles. Em janeiro próximo será atualizado. Vale transporte,
o aprendiz precisa receber para o seu deslocamento casa, trabalho, trabalho, casa, casa, entidade formadora, casa. Ambos os deslocamentos precisam ser contemplados e cobertos pelo Vale Transporte, podendo a empresa fazer o desconto de 6% do salário base, como é feito com os demais trabalhadores que recebem esse benefício. O FGTS do aprendiz é reduzido, aqui é outra regra especial, né, que torna o contrato de trabalho especial 2%, ao contrário dos demais empregados, que o FGTS é de 8%. Bom, aqui eu queria falar um pouquinho com vocês, eu vou dar uma acelerada aqui, que meu tempo já foi embora. O que acontece se a empresa não cumpre a cota de aprendizagem? Há uma série de consequências. E, por honestidade, eu preciso falar todas elas aqui para vocês. A primeira, há a lavratura de auto de infração por descumprimento de cota. A segunda, há a reiterada ação fiscal promovida pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Ou seja, a empresa que é autuada uma vez por não cumprir cota, não significa esse auto que ela está livre para descumprir a cota eternamente. Ela será fiscalizada uma segunda, uma terceira, uma quarta, quinta, sexta. Há empresas aqui que já têm mais de 10 autos de infração lavrados contra si. Isso porque o descumprimento da cota faz com que essa empresa seja fiscalizada mais vezes, e não menos. Isso é previsão do próprio regulamento da Inspeção do Trabalho. Empresas que são reincidentes tendem a ser fiscalizadas mais vezes do que aquelas que são cumpridoras das obrigações. Terceira consequência, o Marcelo já trouxe muito bem aqui para a área dele, de PCD, que se aplica também aqui para a área de aprendizagem, que é a impossibilidade de participação de licitações. A nova lei de licitações exige o cumprimento da cota de aprendizagem para que a empresa possa participar de licitações. Marcelo já colocou o scan aqui, ficou muito bom, Marcelo, o seu QR Code aqui. Acho que tem um próximo slide que eu também tentei colocar. O quarto, envio de relatório, quarta consequência, envio de relatório do Ministério Público do Trabalho para ajuizamento de ação civil pública. Temos diversas ações civis públicas. E o que é isso? A ação civil pública é quando o Ministério Público do Trabalho entra com uma ação na Justiça do Trabalho, dizendo assim, olha, essa empresa aqui não cumpre a cota, já há não sei quantos anos. A gente já tentou de tudo, a fiscalização já foi, já multou várias vezes, não cumpre. E aí o que o Ministério Público do Trabalho pede? Que o juiz do trabalho determine o cumprimento obrigatório e condene a empresa ao pagamento de dano moral coletivo. E já há uma jurisprudência muito favorável, tanto no TST como no TRT daqui do Rio de Janeiro, de considerar a atitude da empresa de não cumprir a cota de aprendizagem como uma atitude passível de dano moral coletivo. Porque, de fato, quando a empresa, tendo a obrigação de ter aprendizes, se recusa a contratar, ela está provocando um dano à sociedade. Porque vagas de aprendizes que são formados para o mercado de trabalho deixam de ser formadas, causando um prejuízo social. Eu trouxe um exemplo de uma decisão, essa que está na tela, em que o juiz condenou a empresa ao pagamento de dano moral coletivo de R$300 mil. Esse valor é fixo? Não. Quem vai definir é o juiz diante do caso concreto. Mas há casos de condenações até de valores maiores. Recebi, por coincidência, recebi hoje de manhã uma decisão, de agora de semana passada, que o valor do dano moral fixado pelo juiz foi de R$1 milhão. E tem outras decisões que respaldam isso. O importante o TST, que é a última instância que julgaria esse tipo de recurso, reconhece, numa jurisprudência bastante consolidada, que o fato da empresa não cumprir a cota de aprendizagem causa um dano moral coletivo passível de indenização. Bom, diante disso, eu queria mostrar aqui duas empresas que cumprem a cota de aprendizagem. Estou falando mais de empresa que não cumpre, não. Empresa que cumpre. E eu tenho já cerca de 12 anos que trabalho nessa temática no âmbito do Ministério do Trabalho, então
Durante todo esse período, tive a oportunidade de lidar com centenas de milhares de empresas que, em determinado momento, não cumpriam, agora cumprem, deixaram de cumprir, cumprem de um jeito, cumprem de outro. Isso me deixa numa posição bastante privilegiada de verificar como que o programa se desenvolve a depender do perfil da empresa. E a gente percebe claramente que há dois perfis de empresas diferentes. Há aquelas empresas que cumprem a cota de aprendizagem por mera obrigação legal. É uma obrigação, assim como pagar imposto de renda, não tem como fugir, então eu vou fazer. E aí não investem em energia, não investem em raciocínio, não investem em estratégia nisso. É uma obrigação formal. Muitas vezes essa empresa tem no programa de aprendizagem um calo no pé, porque são empresas que lidam com o programa de aprendizagem profissional como lidam com pagar imposto de renda. Eu tenho que fazer, então eu vou fazer como tomar um remédio amargo. E aí a gente tem um programa com alto índice de desligamento, com baixíssimo índice de aproveitamento pós-programa de aprendizagem e uma empresa insatisfeitíssima com o programa. Já há empresas, e esse é um movimento que vem crescendo nos últimos anos, que enxergaram assim, bom, já que eu tenho que cumprir, eu vou fazer isso aqui o melhor que eu posso. E vou transformar o programa de aprendizagem num grande programa de descoberta de talentos para a empresa e de formação de mão de obra. Essas empresas têm investido não recurso financeiro, mas recursos humanos na formação dos aprendizes, com o estabelecimento de processos próprios de feedback, de monitoramento organizado e orgânico, para que aquele jovem que está ali na empresa, ele possa, de fato, ser aproveitado como uma mão de obra dentro do seu negócio e possa ser treinado com o objetivo de, ao final, ser contratado e efetivado. Essa é uma mudança, parece pequena, mas a forma como a empresa olha para o programa, ela diz muito mais sobre o sucesso do programa do que, de fato, o desempenho dos aprendizes em si. Porque, como o Marcelo falou aqui, assim como há funcionários bons e ruins, há pessoas com deficiências boas e ruins, assim, no que se refere à performance de trabalho, há também aprendizes bons e ruins. Agora, a forma como a empresa vai lidar com isso é que vai definir se o programa ele vai ser um acelerador de talentos, vai ser uma forma de captação de jovens que vão depois ser aproveitados como funcionários efetivos da empresa, ou se vai ser uma passagem, uma mera passagem para cumprimento de cota. Eu desafio e estimulo todos vocês a passarem a olhar o programa de aprendizagem dessa forma mais moderna, porque isso certamente fará com que o cumprimento da lei, o cumprimento da cota ocorra de forma muito mais suave e muito mais benéfica para a própria empresa do que se olhar de forma meramente burocrática. E veja, esses dados são dados antigos, tá? O Ministério do Trabalho fez um estudo, já tem lá seus 6, 7 anos que esse estudo foi feito. É até necessário que seja atualizado, mas foi um estudo nacional conduzido por Brasília, em que se percebeu que, na época, 50% dos aprendizes, quando terminavam o contrato de aprendizagem, eles permaneciam no mercado de trabalho. Não necessariamente na mesma empresa, mas permaneciam no mercado de trabalho. O que é um número extremamente alto, considerando outras formas, outras políticas de formação profissional. Se você pegar até a própria faculdade, quem termina a faculdade, ensino superior, empregado, não é 50%, é menos. Curso técnico é menos. Ensino médio, menos ainda. A aprendizagem é, portanto, uma política que se demonstrou, ao longo dos anos, muito eficaz para manter o jovem no mercado de trabalho. Muitas vezes, o jovem ele tem o seguinte dilema, ele tem dificuldade. Como é que eu vou arrumar o meu primeiro emprego? Porque muitas empresas exigem o quê? Experiência prévia. Só que para ter experiência prévia, alguém tem que dar a experiência prévia, alguém tem que dar a primeira oportunidade.
E ele, muitas vezes, tem essa barreira que, muitas vezes, eu ouço muitos dos jovens isso, é uma barreira quase intransponível por muitos e muitos anos. Até ele conseguir vencer essa primeira barreira, de ter a carteira assinada pela primeira vez, e com isso ter experiência prévia para poder se candidatar a outras vagas, ele perdeu muito tempo, ele perdeu anos às vezes. E o programa de aprendizagem abre essa porta. E quando abre, o jovem fica. Quando abre, o jovem agarra. E esses dados mostram isso. Pelo menos metade. Esse número, se fizéssemos uma atualização dele, certamente ele já está bem maior do que 50. Mas isso mostra que o jovem, quando é dado a ele a oportunidade, ele agarra, ele fica. E a gente precisa, então, que essa oportunidade de fato chegue para os nossos jovens e adolescentes. Eu trouxe um outro dado aqui, eu já estou me encaminhando para o final da aula. Um outro dado que mostra a evolução do número de aprendizes aqui no estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. Percebam que houve um crescimento muito significativo a partir de 2023. A gente sai ali de 2016, 34 mil aprendizes, para 65 mil aprendizes 10 anos depois, com um aumento considerável nos últimos 3 anos. Nesses últimos 3 anos, não por coincidência, houve um aumento significativo também no número de fiscalizações aqui no estado do Rio. Fiscalizávamos por ano cerca de 2.000 empresas até 2023. A partir de 2024, esse número passou a ser algo em torno de 12.000 por ano. Então, houve um aumento de 6 vezes da atuação da auditoria. Isso se deu uma série de razões aqui que não vale esmiuçar, mas um aumento muito considerável, por sua vez, fez com que a gente tivesse um aceleramento muito grande no número de aprendizes contratados aqui no estado nesses últimos anos. Temos espaço para mais crescimento. Esse dado aqui, veja que no setor hoteleiro, aqui do Rio de Janeiro, o percentual de cumprimento da cota é de 87%, dados de março de 2026, dados super recentes. A média do cumprimento de cota no estado do Rio é de 75%. Então, o setor hoteleiro cumpre a cota acima da média, considerando as demais empresas do estado. Considerando a média do Brasil todo, de todos os segmentos econômicos, cumpre ainda mais, que essa média do Brasil é de 63%. 87 é um número excelente, mas não é 100. A gente pode aumentar, a gente pode chegar à plenitude da lei, até porque a lei prevê que a cota é de no mínimo 5% e no máximo 15%. Quando eu falo aqui que está preenchido 87%, é considerando a cota mínima de 5%. Você hoje que tem uma cota de 5 aprendizes, e você cumpre a cota, você cumpre os 5%, saiba que você poderia ter 15%. Provavelmente, a conta não é tão certinha assim não, mas quase 15% talvez. Isso porque a lei permite que você tenha até 15% de aprendizes. Então, vai aqui um desafio e uma palavra de incentivo para que você vá além do mínimo, faça a diferença. À medida em que você integra o programa de aprendizagem, a dinâmica da sua empresa, o programa passa a ser algo motivador para os demais funcionários, para o negócio da empresa. E com isso você tem espaço para contratar além da cota mínima de 5%. A gente já tem aqui no estado do Rio de Janeiro mais de 4.000 empresas que fizeram essa opção e contratam hoje acima do percentual mínimo de 5%. Talvez alguns de vocês aqui, se não, é o meu desafio. Se não chegar nos 15%, contrata mais 1, mais 2, até porque se o aprendiz pedir demissão ao longo do caminho, você vai ficar com a cota descoberta até que você contrate um outro. E isso talvez seja um tema para uma próxima reunião, Júlio, porque eu vi que o meu tempo já está bem estourado. Queria muito falar sobre isso com vocês aqui, mas já estou falando há quase 1 hora. E aí, para encerrar, eu queria deixar essa imagem. Muitas vezes, o jovem que vai ser contratado como aprendiz,
ele está dentro daquele aquário pequenininho ali. As experiências de vida dele são mínimas, as interações sociais que ele tem são limitadas, os exemplos que ele tem no seu ambiente de família, de moradia, nem sempre são os melhores. E aí, quando ele acessa um ambiente corporativo, especialmente falando de hotel, a primeira coisa que faz dele se sentir alguém mais importante, sabe o que é? É o crachá. Alguém já teve a oportunidade maravilhosa de entregar um crachá para um aprendiz? Isso dá a ele uma sensação de pertencimento que ele nunca tinha tido antes. O crachá, por mais singelo que seja, para a gente que já está habituado a esse mundo, para o jovem é um passo importantíssimo, porque dá a ele sensação de pertencimento que até então ele não tinha. Então, isso faz com que ele enxergue um aquário muito maior. Ele tem novas referências, novas interações, novas responsabilidades. Ele tem novas perspectivas e sonhos. E vocês que fazem parte desse mundo dos aquários grandes, vocês que fazem parte desse grupo privilegiado de poder dar oportunidades para as pessoas e não precisarem ter oportunidades, vocês têm um papel muito importante para mudar a vida dos jovens e adolescentes aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. A gente tem um grupo enorme de adolescentes que precisam de oportunidades. E essas oportunidades muitas vezes estão na mão de cada um de vocês aqui, que fazem parte de recursos humanos, de RH, de departamento pessoal, que fazem recrutamento e seleção. Os nossos jovens precisam que vocês gerem oportunidades e arrastem aquários grandes para próximo deles, para que eles possam fazer esse salto e chegar até a uma vaga que vai abrir, muitas vezes, a primeira porta que ele precisa para poder ficar no mercado de trabalho e ter uma mudança de vida. Bom, deixo aqui os meus contatos, agradeço a atenção de todos, fico à disposição aqui para dúvidas, se tiver, e peço perdão pelo extrapolar o tempo. Obrigado. Gente, alguma pergunta? Acho que não. Vou pedir ao Ramon, então, que permaneça aqui. Bem, gente, eu não sou de RH, mas